A parábola da grande ceia. As parábolas de Jesus, como sabemos, trazem ilustrações e verdades sobre realidades espirituais. E nesse caso, de forma clara, Jesus está falando do reino de Deus e da salvação, de um banquete escatológico. Não foi uma parábola proposta ao acaso, mas a partir de uma afirmação sobre o reino dos céus. A afirmação do homem que estava à mesa com Jesus estava certa: bem-aventurados aquele que comer pão no reino de Deus, mas ele, como fariseu, contava como certa sua participação como um importante convidado. Certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. Esse texto nos liga diretamente a três passagens bíblicas. A primeira é Isaías 25, de 6 a 9, que diz: Neste monte o Senhor dos Exércitos preparará um farto banquete para todos os povos, um banquete de vinho envelhecido, com carnes suculentas e o melhor vinho. Neste monte ele destruirá o véu que envolve todos os povos, a cortina que cobre todas as nações, destruirá a morte para sempre. O soberano Senhor enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem disse. Naquele dia dirão: Esse é o nosso Deus, nós confiamos nele, e ele nos salvou. Esse é o Senhor, nós confiamos nele, exultemos e alegremo-nos, pois ele nos salvou. A segunda é Marcos 14, 25, que foi dita por Jesus na última ceia com seus discípulos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber, novo, no reino de Deus. E a terceira é Apocalipse 19, 9, que fala do júbilo no céu. Então, me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. A primeira coisa a se observar é a iniciativa. Este homem tomou a iniciativa e decidiu dar uma grande ceia e convidou a muitos. Não seria possível participar desta ceia se antes o dono não tivesse promovido a festa. Ninguém poderia participar sem o convite. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. O convite e as desculpas. No Antigo Oriente, quando as pessoas davam festas como esta que foi qualificado como um grande banquete, o convite era feito com antecedência e posteriormente havia o aviso, aos que já haviam aceitado, de que já poderiam se dirigir à festa. Os ouvintes de Jesus estavam acostumados com isso e estavam compreendendo perfeitamente a ilustração e o recado de Jesus. Esses convidados da parábola já tinham dado sua palavra de que compareceriam ao banquete, mas no momento próximo do início, quando o dono enviou mensageiros para dizer: podem vir que tudo já está pronto, eles começaram a dar desculpas. O que fez com que o dono da festa ficasse irado? O que explica essa indignação? Naquela cultura, recusar um convite, depois de já ter dito que iria, era uma desonra muito grande, um desrespeito, um insulto. Estava-se desprezando publicamente o anfitrião. Era dizer que não se importava com ele, com o prejuízo causado, com a reputação dele e que não gostava dele, na verdade o odiava. Eles estavam dizendo que tinham coisa melhor para fazer. Que tinham outras prioridades. Vejamos quais foram as desculpas relatadas por Jesus nessa parábola que, repito, era um recado para os fariseus, inicialmente, mas que é uma parábola que se aplica a nós perfeitamente. É a atual. O primeiro disse: comprei um campo e preciso vê-lo. Naquela época, naquela cultura, as pessoas não compravam terras sem antes observar a terra por aproximadamente um ano para ver como era a produção durante as estações, pesquisam questões de herança. Em outras palavras, não havia pressa nesses casos. Se iria comprar uma propriedade como estava afirmando, poderia deixar para ver em outro momento. Se já havia comprado, já teria visto a terra antes. Ou seja, era uma desculpa sem sinceridade. Peço que me tenha por escusado. Seria como dizer hoje: não vou ao seu banquete porque comprei uma casa por telefone, já fechei o negócio, mas não conheço a casa e vou lá agora à noite, ver o que comprei. Ou seja, era uma desculpa ridícula. O segundo disse: comprei 5 juntas de bois e preciso experimentá-la. A situação aqui é semelhante.
Juntas de bois eram um bem bastante caro e as pessoas observavam durante um bom tempo como os bois trabalhavam. Uma junta de bois boa precisava ter animais entrosados, que puxavam para a mesma direção com a força equivalente, senão ao invés de ajudar na plantação, causavam prejuízo. Esse homem também não poderia estar comprando esses pares de bois e estar indo ver justamente naquele dia. Era uma mentira, um desrespeito com o anfitrião. Peço que me tenha por escusado. O terceiro disse: casei-me, portanto não posso ir. Pontos a ponderar sobre essa desculpa. 1. Se realmente ele havia se casado, já deveria saber a data e não deveria ter aceitado o primeiro convite. Além do que não era comum haver festas concorrentes naquela época. 2. Se aquele homem pensou na hipótese de Deuteronômio 24, 5 que orientava que o homem casado não deveria ir à guerra por um ano, isso não se aplicava a festas e eventos sociais. 3. Não era culturalmente aceitável falar publicamente do seu casamento, pois era considerado uma exposição da esposa. Alguns biblistas chegam a dizer que uma desculpa assim era como se ele estivesse dizendo: não vou à sua festa porque estou com uma mulher aqui, que não seria sua esposa. Enfim, seja como for, era uma desculpa também inconsistente, uma desculpa esfarrapada. Essas três desculpas poderiam ser até classificadas como coisas muito comuns nos dias de hoje e que fazem com que as pessoas troquem a primazia daquilo que é para Deus. 1. As propriedades e o patrimônio, expresso na figura do campo. 2. O trabalho, expresso na figura da junta de bois. 3. A família ou a vida íntima, expresso na figura do casamento. Em alguma dessas áreas, as pessoas sempre encontram desculpas, que acham legítimas, para não aceitar o convite do banquete, para não se envolverem e se aproximarem do dono da festa, que nesse caso aqui da parábola, é Deus. O que elas não percebem é que, na verdade, estão insultando ao Senhor. Para se fazer uma festa assim, era preciso muito planejamento, gastos, e por isso, o convite era feito antes para depois as pessoas serem avisadas que já estava pronto. Não podia haver desperdício, tudo era calculado. Vamos lembrar que quem estava ouvindo essa parábola eram fariseus, religiosos. Essa relação de pessoas listada por Jesus era justamente daqueles que eram impedidos de participar dos cultos nas sinagogas. Eram os desprezados, considerados impuros, indignos que participar das cerimônias religiosas. Eram tidos como pecadores por causa dos problemas físicos. Com isso os fariseus se acharam melhores do que os demais. Exemplo do cego de nascença. Senhor, quem pecou, este ou seus pais para que nascesse assim? Nem ele, nem seus pais, mas isso é para a manifestação da glória de Deus. Se Jesus desenvolvesse outro enredo na parábola e perguntasse para os fariseus quem entraria na festa, os fariseus ou os pobres e coxos, eles certamente diriam que eles mesmos é que entrariam e os demais é que ficariam de fora. O reino de Deus é para pecadores perdoados e não para religiosos que acham que são melhores que os outros. O dono da festa voltou sua atenção para essas pessoas, da mesma forma que Deus convidou pecadores. Ao aceitarem o convite, estavam sendo conscientizados de que não havia mérito neles. Mas o servo chamou essas pessoas e disse ao seu senhor: feito está como mandaste, e ainda há lugar. Então, sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. A sequência dos novos convites e a lista dos novos convidados, que eram de fora da cidade, nos aponta para a abertura do reino aos gentios, além das fronteiras de Israel. Essa sequência mostra a expansão e a amplitude do reino, que chegou aos gentios. João 1, 11 e 12. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder se serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Pessoas incapazes de participarem do reino de Deus, incapazes de reconhecer a Deus, de caminharem na sua presença, de compreenderem seu plano de salvação, esses é que foram chamados e transformados em convidados dignos. Os convidados não tinham nada a oferecer, não tinham como retribuir. Como nós. Nada que façamos pode se comparar à oferta generosa, gratuita e rica de Deus. Nosso pecado ofende a santidade de Deus, mas o convite lembra que onde abundou o pecado, superabundou a graça.
Obriga-os é uma forma de mostrar que, mesmo constrangidos pelo fato de não se acharem dignos de participar, mesmo não acreditando, eles deveriam ser conduzidos, sim. Você está na lista, você é um dos convidados. Reconhecimento de pecado: os convidados da parábola poderiam ter dúvidas legítimas se o banquete era para eles. Mas a mensagem é que passou a ser e isso não ia ser revogado. Há uma passagem em 2 Samuel 9 onde o neto de Saul, chamado Mefibosete, foi chamado por Davi por causa da aliança feita entre ele e Jonatas. Quando Mefibosete chega na presença do rei, ele escuta: "E você vai comer pão à minha mesa todos os dias da sua vida." Ao que ele responde: "Quem é seu servo, para que o Senhor mostre bondade a alguém como eu, que não vale mais que um cão morto?" Mas Davi reitera: "E você vai ficar aqui, vai morar em Jerusalém e vou partilhar da minha mesa com você todos os dias." Esse banquete diz respeito a comer pão no reino de Deus. Desfecho da parábola. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Ao mesmo tempo em que é um anúncio de graça, é também de aviso. Algumas aplicações. Primeiro, como falamos, a iniciativa foi, e sempre será de Deus. Deus não estava carente, infeliz, incompleto sem esses convidados. Ele é autossuficiente, completo e satisfeito em si mesmo. Ele dará esse banquete e nos convidou por pura misericórdia e bondade. Ninguém entra no banquete sem o convite, mas ninguém dos novos convidados foi por livre e espontânea vontade, mas foi buscado. Segundo, não são apenas atos horríveis e muito reprováveis que impedem as pessoas de participarem da festa, mas as ordinárias, que tomam o lugar, a importância e a prioridade de Deus. Não há problema em comprar um campo, uma junta de bois ou casar. A questão aqui é que foram desculpas descabidas e mentirosas e mostram onde estava o interesse e a prioridade do coração. Eles foram muito educados ao darem suas desculpas. Há muitos hoje rejeitando o convite de Deus de forma muito respeitosa. Mas o desprezo da salvação tem uma resposta: de nenhum deles provará da minha ceia. Hebreus 2.3 Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Terceiro, a ceia é de graça, mas não sem custo. Já que estamos afirmando que essa parábola diz respeito ao banquete messiânico e de como os convidados não podem pagar pela participação, podemos lembrar do que nos diz o Salmo 49 de 7 a 8. Ninguém pode redimir o seu semelhante ou pagar a Deus o preço por ele, pois o resgate de uma vida não tem preço. Não há pagamento que o livre. Para que esse convite pudesse ser feito a nós, antes de se dizer a está tudo preparado, tivemos que ouvir a tudo está consumado. Jesus teve de pagar o preço para que esse banquete seja uma realidade para nós. Graça é favor imerecido e não favor sem custo. Jesus teve de deixar sua glória, se fazer homem, nascer no local onde animais se alimentam, viver uma vida de dores, Isaías 53, levar o pecado da humanidade, morrer a pior morte que um ser humano poderia ter, como um marginal, como se fosse um maldito, dizer ao Pai por que me desamparaste, é isso para dizer o mínimo. Quando você recebe este convite, é tudo isso que está em jogo. As recusas deixaram o dono indignado, irado mesmo. Mas sua atitude diante de tamanhas afrontas surpreende. Ele transforma a vergonha de ter sido insultado publicamente em graça. E chama seu servo e disse-lhe: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Vamos lembrar que quem estava ouvindo essa parábola eram fariseus, religiosos. Essa relação de pessoas listada por Jesus era justamente daqueles que eram impedidos de participar dos cultos nas sinagogas. Os desprezados, considerados impuros e indignos nas cerimônias religiosas. Eram tidos como pecadores por causa dos problemas físicos. Com isso, os fariseus se achavam melhores do que os demais. Ao mesmo tempo em que é um anúncio de graça, é também de aviso. Se você ainda não disse sim a esse convite, considere a seriedade dele, entendendo que é um convite que, na verdade, define seu destino eterno.
Devemos fazer uma autossondagem para ver se não há em nós alguma presunção de achar que merecemos entrar no banquete. Os fariseus achavam que tinham lugar garantido. O banquete acontecerá de qualquer forma, queira você ou não. Deus, em sua infinita graça e misericórdia, preparou um banquete e chamou gente como nós. Você está comprometido com o quê? Você encontrou algo melhor na vida do que se render ao amor de Deus expresso nesse convite? Como pode a criatura insultar, desprezar e afrontar o Criador e dizer não ao que Deus está oferecendo? Aquele que diz não está dominado pelo mal e pelo pecado. Como responder a esse ato? Que sejamos as pessoas mais agradecidas da terra. Nunca ninguém nos amou assim, ou amará. Sem esperar nada em troca, sendo nós ainda inimigos, se deu por nós e nos convidou para um banquete no céu. Que sua resposta, que sua reação a esse convite seja de rendição, reconhecimento do amor de Deus em Cristo Jesus e seja um sonoro sim à participação dessa grande ceia. Esta mensagem foi baseada em pesquisas na internet, principalmente no livro As Parábolas de Lucas de Kenny Bailey, da editora Vida Nova. Uma literatura altamente recomendável e edificante. Veja, inclusive, o link na descrição para adquirir esta excepcional obra. Deus te abençoe.